Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você para mais um vídeo. Nós vamos seguir aqui, né? Penso que eu esqueci? Não esqueci não. A gente tem uma série de vídeos para terminar aí, falando sobre o domínio próprio. E nesse vídeo eu quero falar sobre controlar a língua. Talvez seja o maior desafio do domínio próprio. Não é verdade? Em Tiago, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Diz assim: Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestre, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observar, por exemplo, os navios. Embora não sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão no corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domado pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor, o Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Que texto! Tiago, na sua carta, nos ensina sobre o poder das palavras. Ele nos alerta, meu Deus do céu, que texto, sobre a responsabilidade que temos ao falar e como muitas vezes a língua se torna um dos maiores desafios do domínio próprio. No texto que nós lemos, nós somos confrontados com a realidade de que nossas palavras têm o poder de construir ou destruir, de abençoar ou amaldiçoar. Nós vamos entrar nas Escrituras e ver a importância de controlar a nossa língua, examinando as consequências, vendo os fatos que isso sucede e os desafios que enfrentamos e como podemos buscar a ajuda de Deus para dominar essa parte tão pequena do nosso corpo, mas tão poderosa. Tiago começa nos lembrando que, embora a língua seja uma parte bem pequena do nosso corpo, ela pode causar grandes estragos. Ele a compara com um pequeno fogo que pode incitar um incêndio gigantesco. Pense nas palavras que proferimos diariamente. Um simples comentário pode acender um incêndio de maus entendidos, de mágoas, de divisões, de contendas, de calúnias, até de uma pessoa não olhar mais para a cara da outra. Esse poder que a língua tem. Imagine uma pequena faísca numa floresta seca. Em questão de minutos, pode se transformar num incêndio devastador.
Assim são as nossas palavras. Uma crítica, um boato, uma palavra impensada pode causar estragos irreparáveis em relacionamentos, em nossas famílias e até mesmo dentro da igreja. E nós devemos pensar, será que nós podemos ser mais conscientes daquilo que nós falamos? Antes de falar, ter o pensamento em mente, será que essa palavra realmente edifica? Será que se eu disser isso, realmente eu estou mostrando a glória de Deus? Se as respostas para isso forem, sabe, não, talvez seja melhor ficar em silêncio. Talvez seja melhor ficar quieto, porque até, até o tolo se passa por sábio quando fica em silêncio. Até o tolo. Até o mais ignorante das pessoas, até a pessoa mais ignorante, ela se passa por sábia quando ela se cala, quando ela permanece em silêncio. Tiago também nos lembra que a língua é um elemento indomável, cheia de veneno mortal. A verdade é que todos nós lutamos com a nossa natureza pecaminosa. Mesmo aqueles que buscam viver de acordo com a palavra de Deus enfrentam um desafio de controlar o que falam. Muitas vezes nós estamos igual a um carro desgovernado quando nós deixamos nos levar. E aí, por causa de uma emoção, por causa de um sentimento, nós começamos a falar, e na hora que a gente viu, a vidraça quebrou, o carro bateu. E às vezes são coisas que não dá para reparar mais, que não dá para consertar mais. Tiago nos alerta que com a mesma língua nós louvamos a Deus e maldizemos os outros. Nossas palavras têm um impacto muito forte, elas abrem portas. Nossas palavras podem reconciliar pessoas, criar pontes, trazer amigos para perto, mas elas podem fazer o contrário de tudo isso, criar inimizade, contenda, criar rixa, divisões. Nós temos que entender que tudo o que nós falamos tem um peso. Tudo, literalmente tudo o que nós falamos tem um peso. Palavras não são só palavras, elas têm um poder intrínseco nelas, seja de bênção ou seja de maldição, seja de trazer Deus para perto de nós, ou de afastar as pessoas o mais longe possível. Jesus nos ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Se não me falha a memória, Mateus 12:34. Portanto, o controle da língua começa com o coração. Do que nós estamos enchendo o nosso coração? Do que? Deixa eu trazer para um entendimento mais simples. Do que está cheia a nossa mente? Do que nós estamos enchendo a nossa mente? Tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós pensamos, elas vão se materializar em palavras. Uma pessoa cheia de ódio nas palavras, qual é o consumo diário dela? Que ela está vendo nas suas redes sociais, no seu YouTube, os livros que ela anda lendo, os filmes, as séries, seja o que for que ela está assistindo, com quem ela anda conversando, para a mente dela ser tão raivosa assim. Agora, se o nosso coração está cheio de amor, compaixão e verdade, é óbvio que as nossas palavras também vão refletir isso. Mas se ele está cheio de amargura, raiva e ressentimento, nossas palavras também vão refletir isso. Ah, Jesus.
Nós devemos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Peça a Deus que lhe ajude a limpar e restaurar o que está quebrado. Quando seu coração estiver cheio de Cristo, suas palavras vão ser um reflexo da sua graça. E aí, nós vamos trilhar e caminhar em sabedoria, porque a sabedoria vem do alto. Tiago, para frente um pouco dos versículos que nós lemos, do 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, versos 13 a 18. Fica mais fácil. Tiago nos convida a buscar a sabedoria que vem de Deus. Nos convida a buscar essa sabedoria que vem do Senhor. Sabe, nós muitas vezes nos esquecemos de que não são pessoas que vão nos encher de sabedoria. A sabedoria de verdade vem de Deus. Não são homens, não são coaches, não são psicólogos que vão nos trazer a verdadeira sabedoria. Ela vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é pacífica, ela é gentil, ela é cheia de misericórdia. Quando nós buscamos essa sabedoria, nossas palavras refletem a isso. Refletem a isso. É um rio tranquilo, de águas claras e calmas. Assim se torna a nossa comunicação, quando nós estamos cheios do Senhor, cheios de Deus. Amados, controlar a língua é sem dúvida um dos maiores desafios do domínio próprio. É até difícil falar disso. Mas nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós temos a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus é o nosso guia para isso. A comunhão com os irmãos certamente nos ajudará nisso. A busca incessante em Deus, a Deus em oração, certamente nos tornará pessoas capazes de controlar a língua. Nós devemos nos comprometer a ser vigilantes com as nossas palavras. E que cada um de nós busque a sabedoria que vem de Deus, permitindo que as nossas palavras sejam um reflexo do amor e da graça de Deus. Lembre-se, o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18, 21. E que nós possamos escolher a vida, escolhendo palavras de bênção e edificação. Amém? Curta, comenta, se inscreva, compartilhe o vídeo. É muito importante, vai ajudar o canal a crescer. Está sendo bênção para você. Pode ser bênção para outra pessoa também. Nos ajude a crescer um pouco mais e alcançar mais pessoas. Que a graça de Deus te alcance nesse dia. Que Deus te ajude e me ajude a controlar a língua. Esse pequeno órgão que pode incendiar florestas ou ganhar almas para Cristo. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.